nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Sempre é um prazer estar junto com os irmãos e na rede social, transmitindo esse programa tão querido para mim, programa Palavra e Música. Há muitos anos que já temos o grupo Palavra e Música, há uns 30 e poucos anos, mais 7 anos que estamos aqui na TV Sinec. 7 anos, completou agora em janeiro para fevereiro. E realmente estou muito contente com aquilo que tem feito os diretores dessa emissora, e a programação do qual tem sido dirigido por eles. Eu fico muito grato a eles de todo o meu coração pelo trabalho que tem prestado, esse trabalho que seja tudo para a honra e glória de nosso Deus. É muito importante quando nós pensamos que estamos no final da história desse mundo. Eu gostaria de fazer um pedido ao meu governador e ao meu prefeito da cidade, que se ponha no lugar dessas pessoas que têm lojas, que têm firma, e fica 2, 3 meses parado, fechado, com um monte de empregado, e ser obrigado a mandar todo mundo embora porque não tem o dinheiro para pagar aluguel. Eu conheço firmas que tem 30, 40 mil a 50 por mês paga de aluguel. Se essas pessoas fecham com esse aluguel todo, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Não suporta, manda todo mundo embora. Será que o governador e o prefeito estão contentes com isto, sem ter uma ajuda nem para os funcionários e nem tampouco para os donos da loja? E os senhores recebem muito dinheiro de impostos, são muito dinheiro, que os senhores não sabem o que faz com o dinheiro. Mas nesse momento se o presidente está dando 200 ou 300 para um operário, os senhores poderiam, que o presidente dá para o Brasil inteiro, os senhores é só o seu estado. Então por que não dá mais uns 200 ou 300 para ajudar aquelas pessoas que estão necessitando, precisando? É bom na hora da votação, aí diz que fez isso, fez aquilo, mas na hora da necessidade, ninguém come vacina. A vacina é uma obrigação já do próprio governo cuidar da saúde das pessoas. Mas é a comida, é um prato de arroz, prato de feijão, mas eles precisam ter aluguel, tem tudo para pagar. Como é que faz? De prometo, junto com o presidente, faça. Por que não trabalha em unidade? Quando se falta o respeito à autoridade maior, sempre dá esses problemas, porque às vezes os governadores querem passar na frente do presidente. Esses governadores que querem passar na frente do presidente nunca poderão ser um presidente, porque não é um líder, não é um verdadeiro líder, é um político que combatendo contra aquele que quer fazer a melhor coisa em benefício da nação. Então, essas pessoas não merecem uma determinada confiança para ser um presidente no futuro, porque se torna um ditador, não tem respeito para com as autoridades superiores. Quando nós respeitamos a hierarquia, então as coisas funcionam. Quando deixa de respeitar, isso realmente vira o que nós estamos vendo agora, aquela confusão, um puxa do lado, outro puxa do outro lado, e o pobre é que sofre as consequências. Eu faço um pedido para todos, governadores e prefeitos, que se una junto com o presidente, faça um programa especial em benefício de toda a nação, sem ter essa crítica
A Rede Globo, ela o dia inteiro, ela tem que falar do Bolsonaro, o dia inteiro. Já está enjoado tanto isso daí. Tanto ela como também o Canal 2 puxa muito por isso, e a gente fica triste porque a gente quer ouvir uma outra notícia, uma coisa boa. Será que esse homem não tem nada que preste para se apresentar, só o que não presta? Não. Por favor, põe a mão na consciência e veja quantas pessoas estão necessitando e precisando do apoio. Vamos ouvir, então, a música, o hino Sou de Jesus agora. Não, Pai Nosso, perdão. Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed one, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amém. Que bonito ouvir a oração do Pai Nosso cantada. Eu gosto de ouvir quando canta assim, tão bonito, né? De fato, os americanos têm uma voz que não é fácil, né? É a voz de invejar qualquer um, né? Muito bom mesmo. Nós estamos, pelos acontecimentos, tudo indica que logo Jesus voltará. E nós estamos vendo os acontecimentos de uma forma tão rápida, os acontecimentos, que esperamos que logo isso aconteça, porque o mundo do qual nós vivemos, tanta crueldade, como é que uma mulher, por causa de um homem, deixa matar o seu próprio filhinho de 4 anos de idade. Olha, se eu fosse autoridade, os dois ficavam presos o resto da vida, para nunca mais fazer isso com a criança de 4 anos, a criança tão brincalhona, brincando, a gente vê nas redes sociais aí, uma criança tão bonita, tão simpática, 4 anos de idade, tem toda a sua alegria, e a mãe, por causa de um homem, deixar matar seu próprio filho, e ainda enrolando para encobrir o erro do seu amante. Olha, por favor,
essa mulher e esse homem, as autoridades deveriam deixar eles na cadeia o resto da vida, até eles ficar velhinhos e aprender que não se faz isso com ninguém. Imagine com uma criancinha que não sabe nem por que ainda veio ao mundo, né? A crueldade está muito grande, irmãos e amigos, sabemos que logo virá. Queremos agradecer todas as emissoras do qual transmite o nosso programa, aos donos dessas emissoras e a rede social do modo geral, aos irmãos que estão em outros países, que nos dá esse privilégio de estar nos ouvindo. Um abraço muito grande do irmão Inácio. Quem sabe naquele dia da volta de Cristo conseguimos rever e ao mesmo tempo encontrar alguns que só pela rede social têm conhecimento de mim, que eu não conheço mais. Quem sabe naquele dia poderei conhecer para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ouvindo a voz de Jesus, né? Sou de Jesus agora. Sou de Jesus agora. Chegou meu chefe. Seja bem-vindo. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança, mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me otorgou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Amém. Nós temos o prazer de, nessa tarde, mais uma vez, ter o nosso evangelista, o nosso pastor Ricardo Cipriano, com a série Os Ensinos de Jesus. Uma série muito boa, que eu estou realmente gostando da explanação do meu pastor. E eu fico, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, eu fico contente quando ouço que um pastor cita alguns textos do Espírito de Profecia. E eu tive prestando atenção que o senhor citou quando Adão chorou. Então eu digo, pastor também gosta do Espírito de Profecia. Somos adventistas, não devemos esconder o que de fato acreditamos que é na Bíblia,
e no dom profético dessa igreja. Eu sou adventista, faço questão das minhas pregações citar sempre também o Espírito Profecia. E eu, pastor, realmente eu tenho sentido isso no Senhor, que Deus abençoe, que o Senhor possa continuar esse jovem que é valente na pregação do Evangelho e assim da melhor forma possível, transmitindo essa mensagem para todos nós. Nós temos como princípio, pastor, que o Senhor tem chegado, a gente já tem começado, sempre eu dirijo uma palavra de oração. E eu vou continuar essa oração, o senhor pode continuar em pé, eu sempre tenho feito ela ajoelhada, né, para início do programa. Querido glorioso Pai que está nos céus, aqui está o teu servo, pastor Ricardo Cipriano, do qual vai dar continuidade desse estudo. Põe as palavras na boca dele, que aquilo que falar não seja de si, mas que seja unicamente de Jesus através do teu Santo Espírito. Perdoa nossos pecados, aceita como qualidade de teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Uma boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo canal da TV Sinec, o nosso programa aqui, Palavra e Música, nessa série de estudos. Na verdade, são temas, nós estamos abordando algumas mensagens, alguns ensinamentos de Jesus. Lembrando que Jesus é o personagem central da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, nós vamos encontrar ali Jesus. O Novo Testamento, nós vamos ter o Jesus encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no Antigo Testamento nós vamos encontrar ele ali junto com o seu povo no deserto, conversando com Moisés na sarça ardente, ele operando os seus milagres através de Elias, Eliseu. Jesus é o personagem central da Bíblia e ele sempre foi o ensinador, sempre foi Jesus quem estava ali ensinando para o seu povo. Ele transmitia a mensagem para os profetas e desta maneira os profetas, por sua vez, repassavam isso para o povo. E nesta tarde aqui nós temos mais um ensinamento de Jesus e nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ali nós encontramos um dos mais bonitos sermões já pregados por Jesus. É um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido. Por quê? É o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Ali, Jesus compartilhou as leis do reino. Jesus veio para estabelecer o reino da graça. Muitos estavam esperando nos dias de Jesus o estabelecimento do reino da glória. Tanto é que em algumas situações eles estavam ali tentando convencer Jesus a tomar o trono. E eles ficavam pensando, se Jesus for o rei, nós não vamos mais ter fome no nosso país, porque ele pode multiplicar a escassez de alimentos para todas as pessoas. Não haverá mais doentes em nosso país, porque ele pode curar todas as pessoas. E até os mortos, Jesus pode ressuscitar os mortos. Mas o que Jesus veio a princípio para estabelecer era o reino da graça. O reino da glória ele irá estabelecer quando vier uma segunda vez. E no estabelecimento deste reino da graça, ele estabeleceu ali algumas coisas que são importantes para a nossa jornada cristã. 8 bem-aventuranças. Essas 8 bem-aventuranças, elas são extremamente abrangentes na nossa experiência cristã. E nós devemos atentar a cada uma delas o seu significado, a sua profundidade, aquilo que Jesus quer dizer na sua palavra. Ali nós vamos encontrar as 4 primeiras bem-aventuranças que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E as 4 últimas bem-aventuranças dizem respeito ao nosso relacionamento para com o próximo. Nós vamos começar aqui. Jesus gostava de pregar ao ar livre.
Ele não tinha, assim como eu aqui, um auditório bonito, um púlpito, pregando diante de câmeras. Jesus muitas vezes também não pregava dentro de um templo. Ele estava em meio à natureza. Ele era o criador da própria natureza. E extraía dela as lições a qual ele queria ensinar ao povo. Ali ele estava num belo monte, a campina. Na verdade, ali, o declive da montanha, onde estava ali o gramado, as pessoas se assentavam, e ele ficava na parte de cima, dali ele pregava, e a sua voz ecoava para todos os ouvintes que estavam assentados, atentos aos ensinos que ele tinha para compartilhar. E neste momento aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe conosco a palavra de Deus. Eu quero ler a partir do verso 1, Mateus capítulo 5. O texto diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que são humildes de espírito. O que isso quer dizer? Algumas traduções da Bíblia diz pobre de espírito. A maioria diz humilde de espírito. É a mesma coisa. Talvez alguém possa se sentir ofendido quando alguém falar: olha, você é um pobre de espírito. Mas Jesus disse assim: feliz o pobre de espírito. O que isso quer dizer? Se é feliz, deve ser uma coisa boa. Mas, enfim, por que uma coisa boa? A Bíblia, ela, ao retratar a condição humana depois da queda de Adão e Eva, que foi o primeiro casal, a Bíblia não tem muita coisa boa para falar a respeito do ser humano. Como seres humanos, vivendo neste mundo, um mundo de pecado, nós temos uma condição propensa ao erro. E nesta condição, nós dependemos totalmente de Deus para produzirmos algo bom, para sermos salvos. E aí está o ponto a qual Jesus estava destacando no Sermão da Montanha: pobres de espírito. Ou seja, é reconhecer essa condição de pecador, que eu dependo de uma fonte externa para que eu possa crescer na fé. De mim mesmo, eu não posso produzir isso. Eu preciso buscar a Deus para ter espiritualidade em mim mesmo. O primeiro passo, como não poderia ser diferente, é reconhecer essa condição. Quem não reconhece que precisa, não vai buscar. Quem se acha cheio, não pode ser cheio. Não pode se encher de Jesus, porque ele já se considera cheio, ele já se considera que tem algo bom. E isso daí foi um problema sério nos dias de Jesus, não só nos dias de Jesus, mas isso está bem ali explicitado no Evangelho, a qual muitos pecadores, como prostitutas, ladrões, nós encontramos ali publicanos, gente considerada gente má, gente que fazia muitas coisas erradas, tinha um caráter manchado na sociedade. Eles estavam sendo salvos porque Jesus os recebia e Jesus ensinava as verdades do reino para eles. Em contrapartida, os fariseus, os religiosos, aqueles que faziam tudo direitinho, eles estavam sendo rejeitados por Jesus. Mas por quê? Jesus estava aprovando as atitudes das prostitutas, dos ladrões, dos publicanos que extorquiam o seu próprio povo. Jesus estava aprovando isso e reprovando as atitudes religiosas que faziam os líderes religiosos, os fariseus. Era isso? Não, o princípio aqui colocado está em que a natureza humana não é boa. E mesmo as boas obras que nós produzimos como esforço,
de uma natureza pecaminosa, elas são ofensivas a Deus, porque elas partem de um coração egoísta, elas não partem de um coração santificado, de um coração com boas intenções. Portanto, todo ser humano, seja ele qual for, só tem um caminho para a salvação. A Bíblia diz assim que não há um outro nome pela qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há um outro caminho. Jesus mesmo disse isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, preste atenção nisso, olha, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, não tem um outro meio, não tem um outro caminho, não tem uma outra forma, não dá para inventar um outro método de salvação. O método é Jesus. E por isso, Jesus ele principia esta mensagem, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, com esta informação: bem-aventurados os humildes de espírito. Eles são felizes, por quê? Porque eles reconhecem a sua carência, a sua necessidade de Deus. Então eles vão buscar em Deus o poder para viver a sua vida cristã. E aí nós temos que estar cientes deste ponto. Você precisa reconhecer a sua necessidade em Jesus e se encher dele. A segunda bem-aventurança, no verso 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, ou felizes os que choram. Como assim? Como pode ser feliz uma pessoa que chora? Não são coisas aparentemente contraditórias? Uma pessoa que está chorando, geralmente ela está chorando porque está triste. Tem gente até que chora quando ri, né? Mas é uma reação ali da lágrima que acaba lacrimejando quando a pessoa está rindo demais. Mas a informação aqui é de quem está chorando de verdade, né? Alguém que está triste por algo. Como pode ser feliz? Alguém que chora. O que Jesus queria dizer aqui com isso? Bom, a pessoa, quando ela reconhece que ela é pecadora e que ela necessita de Jesus, então ela deve se entristecer por conta da sua condição de pecador, por conta da sua natureza pecaminosa, e que ao ela olhar para si mesma, ela não encontra nada de bom. E aí entra em cena o choro do arrependimento. Ou seja, o arrependimento consiste em tristeza pelo pecado. A pessoa se entristece por conta da sua realidade, por conta da sua condição. Esse arrependimento encontra resposta e conforto da parte de Deus. Porque quando eu me aproximo de Deus, quando eu olho para Deus e falo: Senhor, eu preciso de Ti, porque eu sou um pecador, livra-me do meu coração pecaminoso, livra-me de mim mesmo, guarda-me para não cair em tentação. Essa conversa singela com Deus, mas partindo de um coração sincero, de alguém que sabe a sua condição de pecador e que precisa verdadeiramente de um Deus, esta pessoa, ela vai encontrar acesso ao coração de Deus. Deus vai recebê-la e Deus vai aceitá-la, porque Jesus disse assim: olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que vai até Jesus não será despedido. Aquele que vai até Jesus, ele não vai de maneira nenhuma ser rejeitado por parte de Deus. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós o ofendemos momento após momento. E Ele vai justamente ali para salvar o pecador. E a Bíblia fala, né, que Deus nos amou sendo ainda nós pecadores. Então veja, Deus, sabedor de tudo isso, Ele não irá rejeitá-lo se você for
até ele. Neste sentido, é bem-aventurado aqueles que choram, felizes aqueles que choram, porque deste modo o pecado, aquele fardo que está sobre os seus ombros, será retirado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão... desculpem, eu pulei uma aqui, o verso 5 agora. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. O que vem a ser mansidão? Nós entendemos como manso uma pessoa tranquila, uma pessoa que na presença de alguém fora do controle, de alguém que está esbravejando, essa pessoa se mantém calma, essa pessoa se mantém dentro do seu controle, sem se exceder em nenhum tipo de comportamento. Mas a mansidão aqui, ela vai muito além disso. Jesus, aqui no Evangelho de Mateus mesmo, certa vez ele disse o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus, ele sempre ia ao Pai para poder receber de seu Pai as orientações para o trabalho do dia. Como seres humanos, nós temos algo chamado livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher, poder de decidir. E é por isso que, apesar de Deus ter providenciado um meio de salvação para toda a humanidade, não serão todos que serão salvos. Algumas pessoas pregam a doutrina do universalismo, ou seja, por fim, todos serão salvos. Não é assim, porque existe a questão do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para nós, e Deus não vai interferir na questão do nosso livre-arbítrio. Ele apela ao nosso coração para que aceitemos o meio provido por Ele, mas Ele não vai nos obrigar a aceitar a salvação. E aí está o ponto. Para nós aceitarmos essa salvação, nós precisamos fazer uma entrega. E essa entrega demanda luta, porque nós temos, como eu falei no princípio, uma natureza propensa ao mal. Nós temos escolhas que pendem para o egoísmo, que pendem para coisas erradas. Somos mais propensos a preferir o prazer do que as coisas que demandam altruísmo, demandam algo que nós vamos ser mais misericordiosos e amorosos com o nosso próximo. E isso não é feito sem luta interna. Eu preciso, em oração, pedir a Deus que ponto a ponto da minha vida seja tomado por Deus, e Ele o conduza, e Ele dirija de forma especial. Deus é assim que Ele faz conosco. E Jesus, Ele trabalhava desta maneira, ou seja, todas as manhãs Ele recebia do Pai as instruções para aquilo que Ele ia fazer. Na cruz Ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Isso significa mansidão. Eu permitir que Deus me use, apesar, muitas vezes, de a minha vontade poder ser diferente. Quando Deus vai moldando a minha vontade passa a ser a vontade de Deus. Eu passo a ter prazer nas coisas de Deus. Neste mesmo texto aí, a qual Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, ele diz assim também: olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. E o jugo é um instrumento de trabalho colocado no gado, ali no boi, para que ele possa puxar. E se o animal não for manso,
o animal não vai permitir que aquele instrumento de trabalho seja colocado nele. Deus quer nos usar no seu trabalho. Deus quer alcançar o coração de outras pessoas através de nós. Mas precisamos ser mansos para que Deus possa nos utilizar, para que nós possamos permitir Ele fazer o seu trabalho através de nós, sermos instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, o verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí, agora sim, então, o verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabendo que eu sou um pecador, sabendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados, permitindo Deus me usar, eu vou precisar cada vez mais ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ter sede e fome de justiça. Eu vou precisar cada vez mais ir buscar em Deus, buscar para poder compartilhar, buscar para poder levar adiante. E o texto aqui diz que aqueles que forem buscar, eles sempre terão um suprimento diário, a qual eles poderão compartilhar com outras pessoas. Neste sentido, veja só, o verso 7, que é a quinta bem-aventurança, diz para nós: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui nós já entramos na segunda parte das bem-aventuranças, que tem que ver com o próximo. As 4 primeiras têm que ver com o nosso relacionamento para com Deus, e as 4 últimas têm que ver com o nosso relacionamento para com o próximo. Aqui está falando que é bem-aventurados os misericordiosos. Então vejam só, nas 4 primeiras nós recebemos bênçãos de Deus. Recebemos a bênção da sua presença em nossa vida, de Ele corrigir o nosso coração, transformar o nosso coração. E ao termos sede e fome de justiça, nós vamos receber de Deus. Agora, quando Deus nos abençoa, olhe para a Bíblia que você vai ver que Deus não nos abençoa para nós retermos essas bênçãos conosco. Certa vez Deus chamou Abraão e Deus falou assim para Abraão: olha, eu vou te abençoar, Abraão. Mas Deus disse assim para ele: sê tu uma bênção. Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar a vida dos outros. Deus não nos dá para que a gente retenha conosco. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor, ele é altruísta. O amor, ele se doa. E o céu se doou. Deus tanto o mundo amou que fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Originalmente, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O propósito ali é refletir o caráter de Deus, ser como Deus é. Por isso que quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia refere o seguinte lá, que macho e fêmea os criou. Por quê? Porque isso traz uma imagem de semelhança para com Deus, uma imagem familiar, a unidade familiar, né? Marido e mulher se unem, diz a Bíblia, e os dois tornam-se uma só carne. Assim como em Deus nós podemos ver uma imagem familiar. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo muitas vezes assumem um papel materno na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por ocasião da criação ali em Gênesis no capítulo 1, o verbo pairar no hebraico, ele também é utilizado quando fala que a águia está pairando sobre a sua ninhada, está cuidando ali da sua ninhada, né? Como se o Espírito Santo estivesse cuidando ali da sua ninhada, a criação, as coisas novas que Deus estava trazendo à existência. Então, quando nós vamos até a Bíblia, nós encontramos Deus de uma forma familiar. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o assunto? Porque é dentro da família onde nós expressamos os laços mais ternos de amor. Nós exercemos o amor dentro da família. Nós exercemos a misericórdia, somos misericordiosos dentro da família. Deus nos criou para
representarmos a Ele, para sermos parecidos com Deus, para sermos a sua imagem e semelhança. O alvo da nossa vida deve ser a cada dia mais semelhantes a Jesus, sermos parecidos com Ele. Para isso, é claro, todos os dias nós devemos contemplar Jesus, nós devemos olhar para Ele, andar com Ele, e assim nós vamos estar mais parecidos com Ele, fazer o que Ele fazia. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus aqui neste mundo, nós vamos ver um claro exemplo da misericórdia. Ele andou fazendo bem, ele andou curando as pessoas, ele andou amando as pessoas, ele andou erguendo pecadores, ele andou fazendo aquilo que Deus faz todos os dias e muitas vezes nós não nos damos conta. Você despertou hoje, não despertou? Acha que o seu coração estava batendo automaticamente? Não, é Deus quem faz o seu coração bater segundo a segundo. Ele cuida de você. Se você está respirando, se o teu corpo, a máquina do teu corpo toda está funcionando, é porque Deus a mantém funcionando. Deus te deu o sol, você nem notou, mas Ele está lá brilhando para você, para te aquecer. Deus fez com que o alimento crescesse da terra para poder te alimentar. É Deus quem produz a vida. A vida não surge naturalmente, automaticamente. É Deus quem faz todas essas coisas. Deus é amor. E tudo que na natureza traz o mal para nós, traz o infortúnio para nós, é por conta do pecado. São coisas que estão fora do plano de Deus e essas coisas serão extinguidas por ocasião da volta de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles vão encontrar misericórdia. Quando você é misericordioso para com o próximo, Deus será misericordioso para com você. E sabe, quando nós somos misericordiosos com o próximo, nós também recebemos misericórdia do próximo, misericórdia das pessoas que estão perto de nós. Verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. É possível, na minha natureza pecaminosa, eu ser limpo de coração? Pelas minhas próprias forças? Não. Pelo poder de Deus, pela graça, sim. Eu posso ser limpo de coração quando eu vou até Jesus e peço a Ele: Senhor, me dá um novo coração. Me faz nascer de novo. Quebra o meu coração de pedra e põe aqui dentro de mim um coração de carne. Escreve neste coração as tuas leis, para que desta maneira eu possa viver a tua vontade. Quando eu vou até Deus e eu peço, eu vou receber. Jesus mesmo nos incentivou a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Porque se até nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está lá no céu, vai nos dar boas coisas quando nós a pedirmos. É claro, quando um filho nosso nos pede alguma coisa que vai fazer mal para ele, nós, sabedores disso, não damos. E assim é o nosso Deus. Algumas orações nossas Ele não ouve, porque Ele sabe que são coisas que vão fazer mal para nós. Porém, quando nós pedimos alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, se nós pedirmos por um coração limpo, por um coração puro, Deus vai nos dar, porque isso está de acordo com a vontade dEle. Peça, vá a Deus, peça para que te dê um coração puro, um coração limpo. Agora, claro, tem muita gente aí achando que se achegar a Deus e pedir um coração limpo, um coração puro, Deus vai tirar da sua vida tudo que é prazeroso, tudo que ela acha que é bom. Sabe, Deus transforma o nosso coração. Deus, Ele coloca novos objetivos, novos propósitos. Ele nos faz ter prazer naquilo que é bom. A vida cristã não é uma vida sem alegria, não é uma vida sem contentamento. É bom servir a Deus,
E, na verdade, os prazeres deste mundo, eles são ilusórios, eles são passageiros. Os prazeres deste mundo, eles não trazem felicidade plena. Agora, os prazeres de Deus, eles nos trazem felicidade verdadeira e plena. Eles nos mostram, nos apontam um futuro que é eterno. Os prazeres desta vida, eles vão ficar aqui. A juventude de Salomão é vaidade. A beleza da juventude, todos os prazeres que você pode adquirir em vida aqui, vaidade. A palavra vaidade, ela na tradução ali do original, ela traz a ideia de efêmero, passageiro. Tudo passa. Tudo vai acabar neste mundo. As coisas de Deus são eternas, porque Deus nos oferece vida eterna. Seguindo aqui no verso 9, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Você poderia olhar para este verso aqui e tirar uma conclusão superficial e rápida dele. Porque algumas pessoas, ao olhar para o verso que Jesus estava querendo dizer aqui, entendem como pacificadores aqueles que, sabe, a turma do deixa para lá, a turma do vamos ficar bem entre nós aqui, mas veja só, aqui os pacificadores não se resumem só a isso. Há algo mais além, há algo mais profundo neste ponto aqui de pacificadores. Porque a Bíblia aponta o ser humano como pecador e estando em rebelião contra Deus. Então, quando eu faço paz com Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu os abandono, eu entro em harmonia com o céu. A partir daí, eu passo a ser um embaixador do céu. Eu vou a outras pessoas pregar o Evangelho. E a eu ir a outras pessoas pregar o Evangelho, eu me torno um pacificador. Por quê? Porque eu estou levando pessoas em rebelião contra Deus, pessoas que estão transgredindo a lei do governo de Deus, a se reconciliarem com o céu. Eu ensino para elas o caminho para que elas possam obedecer às leis de Deus e dessa forma entrarem em paz, em harmonia com Deus. E nesse sentido bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A última bem-aventurança está no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha aqui. Quando nós entramos para o exército de Deus, passamos a estar ao lado de Deus, nós automaticamente nos tornamos inimigos do reino de Satanás. E se nós estamos num mundo que está num grande conflito, numa luta entre o bem e o mal, a Bíblia apresenta este grande conflito, eu não posso achar que agora eu vou ficar tranquilo ali seguindo a Deus, e Satanás vai admitir, olha, isso daí não é mais meu, isso daí agora é de Deus, então deixa ele quieto lá. Não, o diabo não vai te deixar quieto, ele vai te perseguir, ou em pessoa, ou através dos seus anjos, ou através de seus servos. Mas Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos. Isso quer dizer que você está do lado de Jesus, quer dizer só isso. Jesus não disse que o cristão não teria aflições. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu quero terminar a mensagem desta tarde te dizendo o seguinte: Jesus está com você. Se você seguir a Ele de pertinho, se você no seu coração ter um desejo profundo de andar com Ele, de viver com Ele, desta maneira, Deus vai andar com você, Deus vai estar com você, Ele vai abençoar a sua vida. Que Deus te
que Deus possa te erguer na sua jornada cristã, que Deus possa fazer de você uma luz para o mundo, para que você possa brilhar ao redor. Neste momento, para nós terminarmos a nossa mensagem, nós vamos ter uma canção, uma mensagem musical com a cantora Ana Beatriz. Enquanto você ouve esta canção, tome a decisão no seu coração de se entregar por completo nas mãos de Jesus. Vamos ouvir a Ana Beatriz? Hoje se ouvir a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Linda canção, né? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Seja ela pregada, dita, ou seja ela cantada.
ela fala ao nosso coração. Ela produz transformação, mudança. Abençoa a vida das pessoas que hoje, aí através deste canal, estão acompanhando estes ensinamentos. Que o Senhor possa abençoá-las grandemente. Que o Senhor possa, de uma maneira especial, erguê-las e salvá-las. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. O programa Palavra e Música volta semana que vem, na quinta-feira, à 13h. Um grande abraço e até lá.